Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast. Gustavo, olha, a gente vai, sabe, aquele negócio do A ao Z, né? Mas você sabe que hoje tem a ver muito com a nossa história de sociedade. Sim, com certeza. O homem é especialista nisso. E nós somos sócios há quase 13 anos já. 13 anos, cara. Nunca discutimos. Não. E as pessoas não acreditam, sabia? É. Eu falo de sociedade, né? Os caras falam, "Ih, sociedade, sai fora dessa porra." Os caras falam assim. Eu falo, não é assim, cara. Não é assim. Mas primeiro o que a gente faz é prazeroso, para começar. Sim, televisão né? é legal. Mas, televisão é uma coisa que está no seu sangue, está no meu sangue. A gente pensa muito parecido, Sim, né? sim. Sempre na mesma direção. E uma coisa que é essencial para a gente não ter atritos. Não tem vaidade. não tem vaidade. O teu tá melhor? Que você falou? Tá Isso. feito. É, Faz aí. exatamente. Boa É, sorte. exatamente. Cliente gostou? Exato. Depois qualquer dia a gente conta as histórias dessa história do que eu- cliente gostou. Que eu mandei Depois eu falo O ali. cliente aprovou uma história lá que tinha. O Gustavo escreveu historinhas de um comercial, ele foi lá, aprovou. Aí na hora de editar, eu editei tudo ao contrário. Tudo ao contrário, e os caras eram evangélicos, todos conservadores. Eu falei, Chuca, faz a outra versão, pelo amor de Deus, senão nós vamos se... Quase que a gente perdeu essa, né? Mas depois os caras acabaram aprovando a minha versão. É verdade. E foi pro cinema, E inclusive foi pro cinema. Foi pro cinema. Bom, apresenta aí, homem. Ó, vamos falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele é mineiro, mas mora há vários anos em Sorocaba. 36 anos, tem 2 filhos, formado em finanças pela Universidade de Tampa, lá dos Estados Unidos, e em Psychology Positive, especialista em planejamento patrimonial, preventivo e sucessório, planejamento societário, planejamento operacional, com mais de 14 anos de experiência em escritórios renomados aqui na cidade de Sorocaba. Estamos aqui com Jonathan Lincoln e... Nossa, cara, que coisa, hein? Lidar com o patrimônio dos outros, lidar com... Não deve ser fácil, né? Durante esses anos, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o podcast de vocês, aí, principalmente da última vez foi meu sócio estava aqui, Sim. né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, inclusive, dar um abraço ao Dr. Rodrigo Blake, que esteve aqui com a gente, também uma pessoa do bem, assim, super legal. Ele é fantástico. Eu atuo no mercado, que a gente chama de mercado do planejamento patrimonial, já há mais ou menos uns 14 anos, né? E realmente, assim, cada dia é um desafio que a gente tem, né? Porque você imagina que você está lidando com famílias totalmente diferentes uma da outra, ninguém nasce igual, né? Verdade. O ser humano, né? Nenhum é igual ao outro. Exato. E nenhum patrimônio é igual ao outro também, né? A sua vontade de constituir o seu é diferente da dele, né? Verdade. E é isso que traz essa dinâmica e essa importância e os riscos também, né? Tanto que vocês falaram já da questão societária, bons sócios são aqueles que são diferentes um do outro, né? Porque senão, se fossem iguais, né, não existiria discussão para o crescimento. Né? Exatamente. Isso é verdade. Perfeito. Mas assim, você já pegou, claro que já pegou ao longo desses 14 anos de história aí, mais, né? Mas os dois só sentar na tua frente, brigados, e começa a conversa assim. Ah, feio. Mas conta um case aí, assim, que você não cita nome. Na verdade, assim, a maioria dos casos, geralmente, que tem muito atrito, né, nem sempre são provocados pelos dois sócios, mas sim por um genro ou por uma nora. Né? A gente fala que 80% dos casos de complicação, né, na mediação societária, geralmente não está nos sócios, está nos parentes, né? E são parentes agregados, que é pior, né? Então, por isso que eles opinam mais, né? Porque, na verdade, eles não foram educados pelos pais, nem pelos sócios, né? Então, existe aquela questão do amor é cego, né? Então, acaba isso transbordando aí para o patriarca, para a matriarca aí societário. Mas, sim, já peguei casos assim de discussões saírem do controle de ter que realmente parar a reunião, porque as opiniões divergem muito uma da outra. Mas a gente sempre acaba, né, com essas experiências, né, colocando em prática algumas amenizações, vamos dizer assim, na hora. Do né? tipo, marcar um horário para outro dia. Ou levanta e sai correndo, senão você vai apanhar lá. Né? Mas já chegaram a via de fato? Quase, já quase, assim. Principalmente pessoas mais velhas, assim, mais de idade, né, mais experiência, quando tem um sócio muito mais, assim, vamos dizer, experiente e um sócio novo. Aí, realmente, isso acaba, às vezes, acontecendo, mas é muito difícil. Sim. Mas, às vezes, acontece. Dá para contornar. Dá para contornar? Dá para contornar.
Então, só para entender, por exemplo, vamos falar de a gente estava conversando fora do ar aqui, de limitada, SA e tal. Como que faz? Por exemplo, a empresa começa a crescer. E aí que é o certo de procurar um profissional como você. Porque a empresa cresce absurdamente e depois sai do controle. Que momento exato você detecta e fala, não, a partir daqui é bom você ter uma assessoria de planejamento? Queria que você explicasse isso. A questão, por exemplo, da constituição de uma limitada ou de uma SA, ela depende muito da característica do negócio que você vai montar. Sim. E da quantidade de sócios, por exemplo, que você vai ter, né? Geralmente, você acaba não nascendo, né, de fato, poucas empresas nascem já uma SA. Né? Se elas nascem uma SA, que ela já tem um investimento robusto, ela já tem uma estrutura já há um tempo, né, já sendo desenvolvida, tecnologia, né? Então acaba abrindo para que o sócio, a sociedade seja anônima, né? E que ela tenha também uma estrutura diferente de uma empresa que já limitada, que o nome já diz, né, limitada, né? Então existe bastante diferença entre as empresas, né? O que a gente acaba tentando identificar é primeiro saber qual negócio que o cliente tem, né? As responsabilidades que ele vem a ter também, para saber se é necessário um SA ou não. Porque é igual você tratar a questão da gripe. Né? Você vai estar com a gripe, você pode tomar um Tilenol ou você vai ter que tomar um antibiótico. Né? Porque o negócio está... Aí você dá um chumbo de canhão para matar um... Exato. Você imagina a complexidade contábil que você vai ter que ter na empresa, né? O custo que você vai ter que ter para manter uma SA, as obrigações que você tem para manter uma SA. A limitada é muito mais prática. Então, muitas vezes, para o negócio, eu não preciso ficar me preocupando com a constituição, a estrutura da constituição dela. Eu vou me preocupar com o negócio que eu estou ali fomentando inicialmente. Né? Limitada tem o limite, como você diz, o limite de sócios ou não? Não, a limitada está com base na limitação da responsabilidade de capital social. Então, é basicamente assim, quando você coloca a limitada, a responsabilidade dela é limitada àquele capital. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma tomada de crédito, você vai para o mercado, eles olham muito a questão do capital social que você tem, que representa o tamanho que você é dentro da responsabilidade que você tem. Né? Entendi. Então, geralmente, quando você entra no mercado para fazer uma alavancagem de crédito, por exemplo, você entra com capital muito baixo, dificilmente eles vão dar um crédito para você, porque você não demonstra uma capacidade patrimonial, que seja de integralização muito alta. Né? Então, você acaba tendo essa limitação. E pelo fato também de você, quando você tem um problema que ocorre dentro da empresa pela atividade dela, né, ou por funcionário, que seja um processo alienatório ou penhorabilidade, se o capital ele for suficiente para honrar com essa responsabilidade, ele mantém-se dentro da empresa. O que ultrapassar disso é corresponsabilidade societária, aí vai para a pessoa física do sócio. Ah, entendi. Então, um processo trabalhista. Um cara, vamos lá, um diretor comercial, um cara que está lá há muitos anos na empresa. Aí ele chega lá e fica uma fortuna o negócio. E o teu capital é menor que isso, vai para a pessoa física. Quer dizer, o dono da empresa, o sócio da empresa, o dono da empresa, ele responde como pessoa física. Provavelmente sim. Só que nesse caso, por exemplo, vai ser, obviamente, analisado se a empresa tem ativos, né, patrimônio dentro de sua propriedade, como imóveis, enfim, antes de subir para a pessoa física. Se caso não houver, por exemplo, a questão de um ato de bloqueio nas contas da pessoa jurídica não for suficiente, né, penhora de imobilizado, aí sim sobe. Olha só. Então, o capital social é muito importante você avaliar qual o valor que você tem que ter nesse capital, porque isso reduz sim um pouco o risco para a pessoa física como sócio. Eu vou falar do ramo de construção, por exemplo. Você pega uma MRV, que é capital aberto. Como é que é a constituição de uma empresa assim? Qualquer um pode comprar ação? Como é que é? Uma construtora, né, nesse porte, ela obviamente começou ali, né, pequena, né, vamos dizer assim. Minas Gerais. Exato, né? Foi crescendo, ela se transformou, ela teve a necessidade de proteção de organização maior, porque você imagina que uma MRV, quantos negócios ela faz? Através de permuta, através de SCP, uma SPE. Né? Então, ela se coloca em muito risco, a quantidade de funcionários que ela tem. Então, ela acaba mudando para uma estrutura, né, mais robusta, que é uma SA. Depois disso, tendo essa solidez, né, ela apresentando uma boa imagem no mercado, porque nem sempre abrir, se colocar disponível, né, no mercado de ações é positivo. Você já viu
algumas empresas que fizeram isso e não foi Sim, muito bom, né? sim. Então você coloca a empresa aí, se você tem essa boa imagem, essa boa reputação, você coloca parte da sua empresa à venda, vamos dizer, uma venda geral, né? Você coloca à disposição do mercado financeiro para que seja vendido as frações de suas ações, né? E aí a tua empresa é auditada quando você faz isso? Sim, Porque aí é você obrigado a ser auditada. Caraca. É obrigado a ser. Então você tem todo um processo que é feito, né, antes da abertura da bolsa, né? De que a gente chama de IPO. Então você tem que ser auditado, você tem que ter uma demonstração clara dos balanços, né? Você tem que ter ali umas garantias muito bem né, consolidadas, né? Não é só simplesmente eu tenho dinheiro, mas o mercado vai comprar aquilo que ele, pelo menos, ele consegue prever um risco aí, né? Então assim, é uma empresa que começou pequena e foi para uma IPO, né? Ah, entendi. Bom, sabe que a gente é amigo do Dr. Rodrigo Blay, que falou que te influenciou de forma complicada. Cara, Demais. de tênis, é isso? Demais. Ele tem uma coleção de tênis gigantesca. Nossa! Aí Olha, você começou com isso também, é isso? Foi. Ele, na verdade, o Rodrigo, a gente já trabalha há bons anos juntos, né? Somos amigos, nem sócios de algumas empresas. Por ele ter, né, a gente ter esse convívio, eu achava muito interessante, né? Eu falava, pô, um cara tão engomadinho, Isso. né, tão bem quisto, né? Com esses tênis aí, né? Extravagante, vamos usar esse termo, coisa né? pendurada aí. E eu fui um crítico, né? Eu ficava brincando com ele. Daqui a pouco eu comecei a comprar. Ele me deu o primeiro tênis, na verdade. Ah, entendi. Né? Entendi. E eu falei, nossa, eu não vou usar esse tênis, era um tênis branco-verde. E aí eu falei, bom, Onde eu eu comecei a usar, Na verdade, e aí... Na verdade, a gente aliciou, né? Total. Inclusive, eu estou com umas notas promissórias lá para ele pagar lá. Tá, justo. Mas ele me influenciou e eu comecei a gostar desse mundo, né, como um hobby, assim. Aí, quando eu vi começar, que o negócio começou a ficar sério, né? Aí ele olhou e falou, nossa, você está com uma coleção quase igual a minha. Eu falei, longe disso, né? Porque a coleção dele, ele deve ter na casa dele pelo menos 2 quartos só de tênis lá, né? Nossa. E ele mandou uma pergunta. Dr. Blay, faz a pergunta aí. Olá, meu nome é Rodrigo Blay. Queria começar aqui essa mensagem primeiro mandando aí um abraço para todos que estão aí acompanhando o Quiz Podcast, com meus amigos aí Gustavo, Chuca. E, bom, queria perguntar aí para o meu amigo Jonatas. Bom, Jonatas, você deve estar falando aí de constituição de holdings, né, planejamento societário, organização patrimonial, sucessão. E eu queria que você conversasse, passasse aí para o pessoal a sua percepção sobre se esse tipo de procedimento, né, esse tipo de trabalho, de preocupação com o patrimônio, com a organização, aí, com a sucessão, é só para quem tem muito dinheiro, só para aqueles que são muito ricos, ou isso já é uma preocupação e uma necessidade até também para as pessoas que têm um patrimônio ainda que não tão vultuoso, mas que já se preocupam, né, com a questão aí sucessória, com a questão de proteção. Então, se isso é só coisa para gente muito rica ou se quem já tem um pequeno patrimônio também já deve se preocupar com isso. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. O Blay é uma pessoa fantástica. Você viu que atrás dele tem um quadro lá de tênis, né? Ah, é? Aquele quadro do escritório dele lá, né? Mas ele faz sempre umas perguntas assim, bem, né, pontuais mesmo. Mas essa questão de você ter um grande patrimônio, né, e isso justifica fazer um planejamento, né, é uma prática que a gente fala que é a mais vivida, né? Que você tem um grande patrimônio, as dores também são maiores. Mas o planejamento ele não é só para quem tem um patrimônio mais volumoso, né, um patrimônio mais robusto. Ele é também para aquele que está começando também a ter. Porque se você começar por exemplo, uma pessoa vai começar a comprar a sua primeira casa, daqui a pouco ele compra outra que ele quer alugar, vamos dizer assim. Se ele for pensar de uma forma prática e até econômica, ele colocaria essa empresa numa pessoa jurídica. Até porque ele vai ter um encargo tributário na pessoa física maior do que ele for fazer isso, o aluguel, né, receber os aluguéis, na pessoa jurídica. E não só isso, aquela questão da dor, do custo do inventário, ela é proporcional ao valor que você tem de patrimônio e à sua capacidade de arcar com esses custos. Sim. Então, se você tem um patrimônio que seja de 1 milhão, 2,
Você calcula esses custos e você tem que saber se a sua família está preparada para arcar com esses custos. Não só isso, esse percentual você está dilapidando desse patrimônio que você lutou para conseguir, independente do tamanho que ele seja. Né? É duro você ter que dividir com quem você não conhece, né? Por exemplo, o governo, uma parte do seu patrimônio que você demorou tanto para construir. Né? Então, o planejamento ele evita isso, ele evita que você, né, dilapide o seu patrimônio, que você deixe ali um imposto extremamente oneroso para o seu filho, que muitas vezes ocorre de ter que recorrer a um processo judicial para poder ser autorizada a venda num preço totalmente vamos falar, depreciado no mercado, fora do mercado, para que você consiga ter dinheiro, por exemplo, para tirar um outro dinheiro que está no banco. É a hora que você precisa de liquidez. Aí vem os oportunistas, que são inteligentes, obviamente, que chegam e falam, o patrimônio vale 1 milhão, mas ele está precisando de dinheiro, eu pago 600. Isso. Ele precisa eu de conheço 200, um monte aqui em 300 Sorocaba para que faz inventar. isso. Então. Depois eu mando um abraço para cada um deles aí, que são bons nisso. Eles são bons nisso. Tá apertado, querido? Tá aqui em dinheiro. Eu vou pôr em dinheiro aqui para você. Isso brilha os olhos. Né? Não é? A pessoa Ele põe tá a mala precisando, né, para solucionar isso, então realmente é. Então, realmente, o planejamento é para todos, vamos lá, para todo tamanho de patrimônio. Entendi. Né? Serve. Cada um com a sua dosagem. Né? Jonathan, eu queria saber o seguinte, qual o conselho que você dá para o cara proteger seu patrimônio dos aproveitadores? Tá. Daí a gente Vamos pode lá. falar do aspecto de familiar ou vai ser o familiar, aproveitador terceiro? Isso. Obviamente que nem toda família é perfeita, né? Então, dentro da sua família você tem pessoas ali Legais, boas bacanas. E outras pessoas não tão bem intencionadas, né? Exato. Quem tem sorte tem todo mundo bem intencionado, né? Isso. E assim Tá esperamos. bom, é no né? céu isso aí, aqui não é. Assim, não. Né? Eu falo que eu trabalho sempre com pessimismo, né? Então eu tento prever tudo que é de ruim que possa acontecer para eu Isso é poder perfeito. prevenir o cliente. Mas a questão, por exemplo, de a gente evitar que um patrimônio que você tem caia, por exemplo, por uma nora ou por um genro, você consegue fazer isso através do planejamento, que a gente consegue fazer dentro do planejamento algumas estratégias, né, e continuidades, por exemplo, através do patriarca fazer uma antecipação de legítima, por exemplo, o herdeiro tendo uma incomunicabilidade, ou seja, né, o filho, né, que recebe essa doação, se caso ele se separar, esse patrimônio não se comunica com a esposa, né, com a cônjuge. E no caso de ter ali previsibilidade de cláusulas no qual impede, né, ou restringe a entrada desses sócios indesejáveis. Né? Então, muitas vezes, o oportunista ele não está fora da família, geralmente ele está dentro da família. Ele já casou com interesse, às vezes, e tudo mais. Exato, porque você imagina o seguinte, a pessoa que não está dentro da família não tem direito nenhum. A única direito que ela tem é te ofertar. Eu quero comprar, te pago esse preço, então eu estou sendo oportunista por uma oportunidade. Quando você está dentro da família, você tem direitos, que é de herança, né? Direitos do litígio, né? Você tem direitos ali da partilha de bens. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas como a gente prevê isso, a gente consegue restringir isso para que não haja uma divisão aí, ou que caia o patrimônio em mãos erradas, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo que falou assim, eu vou dar para o meu filho e para minha filha aqui um apartamento, mas eu não sei exatamente o termo, que vai para o filho, se o filho chegar a falecer com ele, volta para a família. Como é o nome? Usufrutuário. Como é que é? Usufrutuário. Na verdade, às vezes acontece assim, o pai ele doa o imóvel para o filho ele doa. E ele fica como usufruto. Tá. Né? Se caso acontecer a ausência, esse imóvel, se tiver a previsão disso, ele volta para o pai. Mas precisa ter a previsão disso. Precisa ter a previsão, porque, de fato, né, o imóvel ele passa a descendente. A Sim. herança, a prioridade, né, principal é o descendente. Então, se o filho tiver um outro filho, que é o neto dele, passa-se para o neto. Para o né? neto. Geralmente, acaba a gente não indicando que volte. Sim. A gente acaba indicando que passe para a segunda geração e continue com o usufruto. Porque senão você está voltando um problema de novo para você. Né? Você está voltando um imposto de novo para você, da sucessão. Né? Enfim. Então, existem diversas situações que a gente tem que entender para poder evitar esse tipo de situação, né? De desfazer o que foi feito positivo ali. Né? Ô, Jonathan, e sobre a sucessão, que está tão em alta agora com a novela, né, que fala sucessão o tempo todo, e as pessoas estão meio que querendo saber como funciona. A sucessão ela tem uma base primária, que é a questão de passa para o pai
para o descendente, né? Então, essa é a base, né? Depois do descendente, se não houver descendentes, ele passa para o ascendente colaterais, né? Então, você passa por irmão, para mãe, né? Depois disso, ele passa para outros parentes aí que tenham que entrar na justiça para fazer esse reconhecimento. Mas a questão da sucessão hoje no Brasil, ela é, teoricamente, comparada aos outros países, ela é muito barata, né? A gente estava até conversando aqui anteriormente que o Brasil hoje você tem ali uma base de cálculo ali de alguns impostos, que é o ITCMD, né? Que hoje ele está em torno de 4% a 6%, né? Dependendo do estado. Alguns estados aí já começaram a cobrar 8%, que é o teto dele, né? E aí você tem custos aí jurídicos, né? Geralmente os advogados cobram 6%, o Blay é mais caro, né? O Blay é mais caro. Não, estou brincando. Mas você acaba cobrando aí mais uns 6%, então o custo gera em torno de 10%, 14%. Mas isso está mudando, né? Mas faz um comparativo em relação aos outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, o custo sucessório lá é em torno de 38%, 39%, dependendo do estado. Canadá é 60%, o Reino Unido 60%, pode chegar até 60% também, né? Isso assim, achei em choro, tá? Isso fica mesmo. Fica mesmo. Por isso que o planejamento, né, o preventivo, se planejar, que é uma ação preventiva que você toma, né, ele já está muito bem engessado lá nesses países de primeiro mundo. Porque a dor é maior. É maior. Né? Então, você só age preventivamente depois que acontece algo com você e você se cura. Então, é basicamente assim, quando você fica gripado, aí você começa a tomar vitamina C, não é? Isso, já foi, né? Passa-se 2 semanas, você se curou e você continua tomando vitamina C. Né? Então, assim, você acaba tendo essa ação preventiva. Então, os imóveis que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, que seja, né, no Canadá, geralmente, a maioria deles já estão na pessoa jurídica. Né? Você não vê ninguém adquirindo imóveis na pessoa física lá. Entendi. Né? Aqui no Brasil já é o contrário. Já é o contrário. Aqui já é o contrário. Mas isso vai mudar com essas reformas que estão vindo aí. As pessoas vão sentir. Nós vamos falar dessas reformas, mas depois do intervalo, porque o nosso podcast é o único do mundo que tem intervalo. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Spa-Slim, conforto e eficiência. Diferente do laser, a depilação a LED vai te proporcionar conforto com muito mais eficiência. Criolipólise é capaz de reduzir gordura localizada e te ajudar a diminuir até 12 centímetros de circunferência abdominal. Criofrequência corporal e facial. Estímulo de colágeno, trata a flacidez, rejuvenescimento íntimo e também gordura localizada. Atendimento personalizado, procedimento de injetáveis, harmonização facial e spa-terapia. Essa é a Spa-Slim, estética funcional de alto impacto. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos rapidinho.
Gustavo, você tem uma pergunta para ele. Sobre as reformas, nós paramos aí, exatamente. Estamos igual o João Kleber. Para. Fala pra gente um pouco dessas reformas que vem por aí. O que muda, de fato, nas regras do jogo? Vou falar da parte realmente sucessória aqui, porque a reforma é extremamente ampla, né? Sim. Mas a visão que nós temos hoje, né, do que está sendo discutido, né, e que provavelmente vai ser implantado, vai ser realmente o aumento, né, do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que eles vão elevar o teto dentro de uma tabela, vamos dizer, progressiva. Então, quanto maior o seu patrimônio, esse imposto vai ficar ainda maior. Hoje, a prática média no Brasil utilizada, né, de base de cálculo desse imposto é 4%. E o máximo que é utilizado, né, dentro do limite que é estipulado pelo federal, é 8%. Então, eles vão elevar isso a 16%. Então, você imagina que hoje, com essa base de 4%, nós temos um custo total sucessório de 10% a 15%, nós vamos, com certeza, para 25%, 28% de custo mas de sucessório. forma... Mas, veja, a base que eles colocam a partir do teto é 2 milhões, vamos dizer assim. Então, se você for olhar hoje, quantas pessoas têm um patrimônio de 2 milhões de reais? É bastante. É bastante. Hoje, você não pode considerar que você tem um patrimônio de 2 milhões, você tem um grande patrimônio. Ele é importante, obviamente. Né? Exato, é importante mas ele não te segura, meu amigo. Não, mas segura 5 anos. E aí você tem aí já 28% você vai gastar pelo menos de custo aí na sucessão. Então, isso pelo vai... menos não é 60%, né? Eu acho isso injusto pra caramba isso. Mas, olha, a questão... Eu penso assim, eu concordo com você, mas para mim não, né? Isso facilita o meu trabalho. Mas, veja, se você tem uma previsibilidade do que você vai ser cobrado e você tem ferramentas para evitar isso, por que não? Né? Então, mais do que nunca, eles precisam de um escritório como o seu lá. Exatamente. Mas lá eles são educados desde cedo. Sim. Então, não só no aspecto das constituições de hold, mas também em seguros. Né? O seguro de vida, por exemplo. Seguro de vida é uma ferramenta inteligente, assim, absurdamente inteligente para a questão sucessória. É muito inteligente. É uma dica que você dá aqui para quem... Totalmente, sabendo que tipo de produto contratar. Né? Sim, mas o mercado securitário hoje ele evoluiu muito tendo referência, né, de países mais evoluídos, como os Estados Unidos. Então, para você ter ideia, hoje, quando eu constituo uma hold, por exemplo, algumas delas eu coloco um seguro societário lá dentro, porque, veja que interessante, eu estou promovendo para o meu cliente tem tempo de fazer um planejamento no qual eu posso evitar que ele pague impostos desnecessários, como o ITCMD, dentro do limite de doação, por exemplo, eu vou começar gradativamente a transferir essas cotas, doar essas cotas para os herdeiros. Né? Então, você veja, dentro de um limite de isenção que eu tenho de imposto para isso. Entendi. Então, todo ano, o custo sucessório do meu cliente ele vai diminuir. Só que eu tenho que prever que ele pode vir a falecer antes do tempo. E aí vai ter que ter dinheiro para ter que pagar o saldo aí, que a gente não conseguiu ainda transferir nessa estratégia. E muitas vezes a gente coloca o seguro de vida dentro desse planejamento, porque eu estou alavancando o capital da empresa para esse fim. Porque o seguro de vida, basicamente, ele é um dinheiro que ele é aportado pela seguradora, que é livre de imposto. Então, você imagina o seguinte, eu falo para uma seguradora que eu preciso de um capital, eu vou ter um custo sucessório de 8 milhões de reais. A seguradora vai cobrar do meu cliente provavelmente aí uns 3, 4 milhões para ele pagar em 10 anos. Então, ele vai pagar uns 300 mil, 400 mil por ano para ter esse seguro. Só que a partir do primeiro aporte que ele fez de 300 ou 400 mil, já tem 8 milhões disponíveis para ele se caso acontecer uma ausência. E se acontecer no primeiro ano, a economia que eu tive com isso foi de 95% de custo sucessório. Nossa. No final de tudo isso, deu tudo certo. A gente conseguiu doar as cotas, meu cliente está feliz. Está vivo. Né? Está vivo, graças a Deus. Né? E ele não precisa mais do seguro. Ele resgata esse seguro corrigido à inflação. Quer dizer, ele protege. Ele coloca e provisiona um recurso dele. O melhor investimento, você segura. Ele é uma ferramenta para a sucessão. Ele é feito para isso. Né? Não é para ser vendido como investimento, não é para ser vendido como, né, um milagre. Né? Mas ninguém gosta de pensar na morte também. Por isso que ninguém gosta de seguro. Né? Exato. Conhece você alguém... começa a bater papo, por exemplo, você vai numa... Não vou nem falar de seguro de vida. Você vai, por exemplo, no céu da vida, que você vai garantir lá o teu plano funerário. Você já começa a sentir mal ali, você já começa a sentir dor no peito ali, de conversar. Né?
Não, e o pior é isso, o cara pensa, pô, vou pagar o negócio que é para os outros usarem, não é nem pra Exato, mim. não. Nem vou ver, né? Vê Nem esse vou dinheiro. ver. Outra pessoa que vai me arrumar, vai me colocar de terno lá, pô. Se eles planfetam, vocês pegam o planfeto assim, você até arrepia, né? Você fala, ô, não quero esse Ninguém planfeto não. gosta, Mas é assim mesmo. Mas tem uma coisa interessante que assim, ninguém acorda de manhã, todo mundo acorda sempre pensando positivo. Mesmo que você seja o mais pessimista possível. Ah, verdade. Eu vou guardar dinheiro, eu vou trabalhar, enfim, eu vou construir patrimônio. Agora, eu duvido que você conheça alguém que fala assim, ó, vou fazer um seguro de vida. Acordei, eu quero fazer um seguro de vida. E ninguém. Eu vou fazer um planejamento sucessório. Ninguém. Quando acontece isso, é porque você tem descendentes já. Aham. E aí, quando você entra no aspecto emocional, que ele tanto favorece você, como também prejudica em algumas decisões, você começa a não pensar mais em si, começa a pensar Nos naquele filhos, que você exatamente. tem de Assim, responsabilidade. ó, se eu for, principalmente quando é filho único, tem um filho só, você começa a pensar, pô, se eu for pro saco, como é que você vai fazer? Mas Exato. você pode, no Né? caso, nomear um membro da família como sucessor. Você pode nomear um membro desde que não infrinja o direito do herdeiro direto, né? Do herdeiro. Porque, tipo assim, tem Legítimo. dois filhos. Legítimo. Um é porra louca, gasta dinheiro, e o outro é tudo centrado, tudo certinho. Na pessoa física, você não consegue fazer isso. Então, por exemplo, esse planejamento também traz esse benefício. Então, se você está um patrimônio na sua pessoa física, o que vai acontecer? Mesmo que você faça um testamento, o seu testamento não pode desrespeitar o percentual que ele tem de direito. Sim. Então, ele vai ser dividido. Ele faz o que ele quiser com essa parte. Agora, se esse patrimônio for da pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica tem regras, previsibilidade, vai nomear um sócio administrador depois que você se ausentar. Por exemplo, o seu filho mais, vou falar, mais, não mais Gastão, esperto, mais aquele que, o mais controlado, né? Controlado. Você nomeia ele em caso da minha ausência, esse meu filho aqui que vai administrar a empresa. Já está previsto no contrato. Aí ele vai ser o administrador da empresa, o seu outro filho que ainda está na balada, está na festa, não vai poder opinar em nada por enquanto. Vai ter a sua propriedade de cotas, vai ter, né, Sim. a sua responsabilidade como sócio, mas não como administrador e gestor da empresa. Tá vendo? Nossa, olha, cara, isso serve um corte. Isso é um corte pro nosso podcast. E o que tem de gente anotando isso aí? Olha, eu me arrependi de trazer um bloquinho aqui para anotar. Sabe quem mandou a pergunta para você? Conhece um cara chamado Thiago Pereira? Oh, claro que eu conheço. Instituto Admax. É um grande amigo. Faz a sua pergunta aí. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Pereira, do Instituto Admax. Primeiramente, parabenizar o Quiz Podcast pela essa iniciativa. E gostaria aqui de deixar também uma pergunta para o Jonathan, que é um grande amigo meu. Qual foi a experiência sua com a nossa instituição durante o processo de socialização de um futuro cão-guia, que é um processo tão importante e necessário para formar e doar cães para pessoas com deficiência? E também qual que é a importância destes cães e do trabalho da nossa instituição aí para a sociedade e também para as pessoas com deficiência. Forte abraço, obrigado. O Thiago é um cara fantástico, é um amigo, é sempre um prazer estar no Instituto. O Thiago, ele é um cara que eu admiro muito, ele promove um trabalho assim excepcional no Instituto Admax, né? Inclusive o Blay também faz parte, né, da questão da administrativa e jurídica do Instituto, né? Ajudou a construir isso também. O Thiago, quando a gente começou, eu conheci, obviamente, o Thiago através da socialização. A gente socializou 2 cães. Né? Primeiro foi a Ema, que foi uma labradora preta, que ela, olha, pensa numa cachorra educada. Educado, Né? uma lei. Eu ia na churrascaria, ela sentava debaixo da mesa e ficava que ninguém sabia que tinha um cachorro ali dentro. Né? E pode, viu? Se você chegar no estabelecimento com o cachorro, às vezes a pessoa fica assim, pode, né? Já arranjei muita briga com isso. Então, em Nossa. supermercado e não sei o que, ninguém sabe, né? Já. Porque a importância, na verdade, assim, para mim, desse trabalho, né, é poder contribuir de uma forma diferente. Isso. Né? Porque existe, na minha opinião, ali muito foco em algumas deficiências e algumas necessidades. E muitas vezes, algumas necessidades que a gente acaba não percebendo no nosso dia a dia, né? Como o deficiente visual, por exemplo. Visual, porque quantos deficientes visuais que você vê na rua? Você se para olhar. E qual que é a dificuldade que essa pessoa tem, por exemplo, de ter uma autonomia? Né? Acaba a gente não olhando para isso. Então, isso foi uma oportunidade muito boa que eu tive e assim, me trouxe bastante crescimento pessoal quando eu comecei a socializar, né? Quando a gente começou a socializar a Ema, e depois você fica um período de 1 ano socializando o cão,
que você tem que ensinar ele que não pode subir em cima da cama, que ele tem que comer na hora certa, no apito. Então você educa o cachorro realmente e faz com que ele se socialize, que ele vá em todos os ambientes. Por isso que ele tem um livre acesso a restaurantes, a supermercados, né? E eu falo que Sorocaba ela foi conscientizada e educada com a questão do cão-guia e deficiente visual por causa do ADMAX. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque muita gente comprou essa briga, eles compraram essa briga e era briga mesmo, assim, de as pessoas travarem e não deixarem o cão entrar. Isso. E ter que chamar até a polícia. O negócio. Exato, porque ninguém sabe, entendeu? Então o dono do supermercado fala, mas como que vai entrar um cachorro desse tamanho aqui? Aí você tem que explicar a história, né? Entra. Até hoje nunca deixei nenhum deles, todos Mas entraram. você, né? eu tenho certeza. Você puxa lá, você dá uma aula lá, todo mundo. Eu vou ligar pro Blay, advogado. Vou ligar pro amigo mesmo. Não, brincadeira. Mas e aí, esse foi um ponto muito importante que, quando eu vi o cão sendo formado e entregue para a família, para o cego, na verdade, é emocionante o depoimento do cego falar que aquilo traz para ele uma autonomia, uma liberdade, para ele poder... Compensa tudo o choro na hora que foi embora a Emma. Compensa tudo. Na verdade, Que você tem que entrar num projeto desse pela ação. Isso, amor então. você tem que dar para todo mundo. Exato. Né? Não. Você vai dar amor para o animal, você vai dar amor para um amigo, né? Você tem que ter isso na sua vida, senão você Sim, não cresce sim. para lugar nenhum. Mas o cão ali você sente, porque é uma perda que você tem, porém a compensação que você tem de ver o benefício que você fez, né? E vamos ser sinceros, né? Quem gosta de cachorro, socializar um cachorro não tem coisa melhor para quem gosta de um cachorro, né? Sim. Você imagina, meu cachorro pode entrar em qualquer lugar, ele pode fazer o que ele quiser. Exato. Mas você tem ali uma questão. E o Instituto para os deficientes visuais, eu falo que é uma referência de uma libertação. De uma libertação. Eu falo que deveria chamar ADMAX independência, né? Porque é a independência do deficiente audiovisual. E eu aproveito e parabenizo de novo eles pelo trabalho. E sou um fã, e toda vez que eu tenho oportunidade de colocar eles em algum evento meu, enfim, de estar lá com eles, eu sou assim, e tem 100% disposto por eles. E tem todo um acompanhamento. Acho que de 1 em 1 mês você vai lá, a ração toda... Você não gasta vacinação, com nada. você não gasta com nada, né? Nada. Então tem todo esse suporte para quem quiser. Você dá só amor e dedicação. Exatamente. Bom, a gente precisa botar esse pessoal para sentar aqui, Gustavo. Vamos sim, vamos Nossa, combinar. boa. Agora a gente tem um contato forte lá dentro. Fico aqui até na plateia, aqui, viu? Pode ter certeza. Mas que coisa, né, cara? É um trabalho belíssimo mesmo. Fica em Salto de Pirapora, né? Fica em Salto de assim. Pirapora. É um lugar referência pro mundo, cara. a estrutura lá deles é fantástica, assim. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, Jonathan. Você estava falando, a hora que o Chuca começou a falar do teu currículo, falou que você morou nos Estados Unidos. Sim. Você estudou lá? Sim, eu estudei na Universidade de Tampa, fiz economia e fiz psicologia positiva pela SID. Eu atuei ali como planejador patrimonial da Disney Company, na área de planejamento, na área de sucessão. Na verdade, não é da sucessão, que eles chamam da parte societária operacional, né, que é a parte das holdings deles. Então eu cuidava dessa constituição de holdings, né? Então foi uma experiência muito boa, que realmente eu entrei assim, comecei a entrar no mundo do planejamento, né? Mas eu fui realmente ter ali uma velocidade maior e um foco maior aqui no Brasil, quando eu vi a grande oportunidade que o Brasil tem, né, de se planejar. Né? Principalmente para a questão da nossa complexidade de leis. Então, isso que eu ia te falar, mas e as leis americanas? Porque daí você aprendeu de um jeito diferente. Sim. E aí? Americano é preto no branco. Né? Você não tem essa complexidade que tem aqui. É mais simples? Na verdade, ela é mais simples porque as regras são muito mais claras. Então, você sabe que se o patrimônio estiver na sua pessoa física, X% é do governo, se acontecer isso. Não tem o si. Não tem o si. Não existe isso. Né? Se você vai abrir uma empresa, por exemplo, na Flórida, você vai pagar X taxa. Em Delaware, X taxa. Mas lá são 54 estados, é isso? São. No caso, assim, a questão, quando a gente chama de constituir uma empresa, é aqueles estados que têm mais incentivo. Entendi. Né? Que as pessoas procuram para fazer, por exemplo, um offshore, uma trust, né? Que você acaba tendo... Eles buscam a eficiência, né? Da questão das regras, das leis de cada estado, mas também eles buscam a eficiência da economia também de cada estado promove, né, os incentivos, né?
Mas, geralmente, os mais procurados pelos brasileiros são Flórida mesmo. Então, conta um pouquinho da constituição, do negócio da Disney, porque eu sou apaixonado pela Disney. Eu fui pequena... A única coisa que eu conheço de Tampa é Busch Garden. Busch Garden. Busch Que Garden. tá velho já, viu? Agora é Six Flags lá, agora já tem outros. Ixi, A na Disney minha já época mudou não tinha muito, isso tudo, Universal não. Studios já não é mais o mesmo e tal. A Disney era formada por alguns setores de empresas, né? Então você tem a Disney Company, a Disney Resorts, né? A Disney Parks, a Disney Entertainment. Você tem ali diversas empresas, né? Que a gente chama ali de grupo, né? Grupo operacional, que atuam de forma muito independente, né? Porém, elas têm uma preocupação de organização assim muito assídua, né? Então elas são muito bem organizadas. Elas são organizadas desde o aspecto da questão do planejamento deles, de previsibilidade de gastos, né? De quantas pessoas vão rodar no parque a cada ano. Então, eles fazem tudo isso. E o ponto mais forte da Disney é a cultura que eles implementam, né? O seu Vart, né? Que é o Walt Disney, Vart, chamava ele de seu Vart. Ele implementou uma série de filosofias que até hoje são seguidas à risca, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, quando você já foi para Magic Kingdom? Muito. Tá. Quando você Castelo não tem nada, viu, gente? É só um buraco, tá? Você percebe quando você está na frente do parque, você não consegue ver nada que tem lá dentro, você não consegue nem ver a ponta da torre do castelo? Isso tem um motivo? Tem um motivo. Quando você entra no parque, você entra dentro de um túnel, aonde não é um túnel, mas é uma ponte assim, uma entrada, onde você começa a ver desenhos já. Você não vê notícia lá dentro. Verdade. E esse é o ponto da filosofia de realidade versus fantasia que eles têm. Quando você entra no mundo deles, eles colocam você 100% dentro da fantasia. Isso. E tiram a realidade de você. Completamente. Completamente. Isso é uma filosofia que eles têm. Que legal isso. A outra filosofia que eles têm é a filosofia que todos brincam. Então, é um parque no qual você vê adulto, você vê criança de todas as idades, que tem atração para todos. Exato. E isso aconteceu porque o seu Vart, né, estava no parque com seu filho, esqueci o nome da cidade agora, mas ele ficou sentado no parque e vendo o filho dele brincar, e ele olhou para o lado e ele viu várias famílias da mesma forma. E ele sempre foi um visionário, né? E ele olhou e ele começou a reparar como o que tinha disponível, né, de atrativos com a família, né, de atrações. Parque sujo, né, desconfortável. Então você tem que levar o seu filho para brincar, você não pode se divertir com o seu filho, porque, né, você tem um limite de altura, enfim. E ele começou a pegar isso e construiu, né, o primeiro parque foi na Califórnia. Ele construiu a Disneylandia. E aí ele colocou essa cultura lá dentro. Então, eles brincam que a cada 10 passos tem uma lixeira. Isso. Você não vê. É inacreditável. Você joga um papel no chão, sai um cara do nada. Ele sai do nada. Porque embaixo da Disney tem outra Disney, para quem não sabe, que é a parte administrativa. Tem um lado. Eu brinco o lado obscuro ali. Exatamente. A Cinderela fumando, né? É brincadeira. Mas você tem ali umas questões. E existe sim uma lavagem, né, teoricamente cerebral. Muito. Para todos os funcionários ali. Né? Eu já presenciei diversas situações ali. E não se engane, porque eu trabalhava, eu tinha desconto para entrar no parque. Não existe isso, tá? Não tinha? Não existe isso não. Você trabalha num determinado setor, numa determinada empresa. Não é porque você dá disso, você veste a camisa, que a minha camisa tinha um Mickey, né? Ele é seu chefe, que você tem Daí você chegava lá na portaria, não tem essa, não abre. Exatamente. Comprar lá para os 3 parques. Exatamente. Então você tem ali a questão de obrigação de ser igual a todo mundo. Né? Você não tem benefício nenhum. E a questão, por exemplo, dessas situações, né? Você tem ali uma criança, por exemplo, que deixou um sorvete cair no chão. O cara do sorvete, o que ele faz? Né? Alguns lugares aqui do Brasil, ele fala assim, opa, oportunidade de vender outro. Né? Lá não. Ele chega para a criança, ele pergunta para a criança, né, isso eu presenciei, que foi se a criança acreditava em magia. E a criança chorava e não respondia, né, porque ela estava desesperada. Aí a criança depois falou que acreditava, balançou a cabeça. Aí ele falou, fecha os olhos, né? Fecha os olhos. Agora repete comigo, bibidi-babidi-bum. A criança repetia, ele tirava o sorvete, apareceu. Que maravilhoso, olha isso. É fantástico. Então você tem essa cultura. E seguindo essa filosofia, cara, a gente saiu completamente, está tão bacana que uma menina, filha de um cara lá, olha a filosofia deles, tem um lugar lá que você se veste de Cinderela. Daí você tira foto no cenário e tal. E ela foi lá e fez isso. E aí o cara tentou passar o cartão e não passou o cartão.
Aí não passou de novo, daí a mulher começa a discutir com o cara não sei o que, começou a ficar vermelho, vermelho. A gerente chegou, a hora que ela falou assim, era brasileira, ela foi virar, o cara chegou lá e falou assim, calma, olha senhora, seu cartão, nós tivemos um problema, não vocês, nós tivemos um problema. Sua filha não vai pagar nada, tá tudo certo, devolveu o cartão, dizendo que eles que tinham tido o problema e não a falta de dinheiro. A filosofia de não deixar a criança ali frustrada, ou tira a peruca aí, tira... Olha que incrível, né? O jeito de fantástico. Pensar. É fantástico. E não constrange nem as pessoas Isso. e nem quem está vendo. Exatamente. Quem está ali esperando para fazer, né? Mas veja, o constrangimento, né, ele tira a magia. Tira, Né? exatamente. Poxa, todo mundo que vai para lá vira criança de novo. Você sabe que, a grosso modo falando, no Rio tem um parque para criança e tal, que tem escorrega, balanço e tal, mas é tudo de concreto armado. Os balanços têm cada como é que se fala, corrente. Então brinca pai, brinca mãe, brinca todo mundo no parque. Entendeu? Você sobe na escada, você desce, porque é tudo de concreto forte mesmo. E é para isso, para todo mundo brincar. E você vê os pais brincando, feito criança, descendo de escorrega, brincando no balanço. Isso é uma filosofia disso, todo mundo brinca. Exato. Né? É uma filosofia Olha, que dá certo. Estamos brincando aqui. Não, que a conversa tá boa, a gente passou do horário aqui. Queria te agradecer, John, pelo show que você deu aqui, viu? Imagina. Esclarecedor. Eu acho que muito empresário aí que está descoberto, mal avisado, mal informado. Eu acho que hoje recebeu assim uma luz mesmo. Eu acho que o podcast é isso, né? Exatamente. É esse serviço para a sociedade, para os nossos telespectadores, para a gente que nos assiste, os nossos fãs, para que às vezes ilumina a cabeça da pessoa. Não é isso? Para que depois não vá ter dor de cabeça. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, viu? A gente veio de terapia tântrica semana passada. É verdade. Semana que vem a gente vai para música. É mesmo. Então a gente está assim, a gente transitando. Exatamente. A gente gosta de levar todos os assuntos, tem essa diversidade de coisas que é muito legal. O Dr. Blake falando sobre imposto, né, sobre as coisas. E aí você tem de tudo um pouco. E para você apreciar e se deliciar aí com o canal Quiz. Falar em delícia, eu quero falar do Supermercado Paulistano, mais economia para o seu dia a dia, fica em Sal de Pirapora, onde fica a Dimax também. 2 unidades do meu amigo Ademir, está vendendo muito. Por quê? Porque o preço é pequenininho. Você faz economia. Você faz economia de verdade. Autoescola Ideal. Lá tem um simulador, videogame, para você treinar. E você que é barbeiro, você que dá trabalho aqui, não dá seta em Sorocaba, então, meu amigo, você vai para a Autoescola Ideal, lá eles te ensinam tudo. Você pode fazer reciclagem ou tirar a sua carta. Estúdio de Pilates e Fitness, Charline Cassilo. Essa mulher manja muito. E os profissionais, atendimento personalizado. Pega um horário, por exemplo, das 16 às 17. Aí você tem um profissional para cuidar de 4 pessoas. É espetacular. Então você sente um personal ali. Você fala, pô, estou com um personal, estou fazendo errado, está fazendo errado e tal. E você pode fazer pilates ou musculação. Quero falar também... Vamos falar de quem, Chuca? Fala aí. Terapia tântrica. Terapia tântrica com a doutora... Chama lá a doutora, não quer. Doutora Luciane. Fica na Vila Hortência. Lá tem estacionamento. Fica no 6º andar. Cara, é revigorante. Eu vou poder fazer? Você ela falou que vai. Ela autorizou. Ela autorizou. Tá certo. E eu quero falar também de quem que eu tenho que falar? Do Spa Slim. Spa Slim está com promoções incríveis lá para injetáveis, meu amigo, para botox. O doutor não precisa, tá com a lata boa, mas nós que estamos com a lata judiada, nós vamos lá. E a Pamela cuida da gente. Você que precisa fazer depilação. Já viu falar de depilação a LED? Conheça. Você faz em 7 sessões e resolve o seu problema aí. Tá bom? Fica no Sorocaba Shopping, no piso térreo. E falar do Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Lá tem o Márcio Oliver de sexta e sábado, música de primeira qualidade. E o chefe Zezinho é um craque. Tá? Fica em Santa Rosália. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. Que lugar especial para você levar a sua namorada, a sua família, um lugar, ambiente familiar. Mais alguma coisa, seu Chuca? Eu esqueci de alguém?
É isso Nós aí. temos um patrocinador aqui, não tem brincadeira não. E mandar um abraço para fazer um evento que tá para fechar o contrato, fecha logo o contrato para eu falar de você, ô bandido. E é isso aí. É isso aí? Tamo junto. Muito obrigado, Jonathan, pelo seu esclarecimento. Acho que tem muita gente em casa que ficou bem contente com as suas explicações e foram bem didáticas, né? Gustavo, obrigado. Obrigado, tamo junto. E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e assista às outras entrevistas. Até a próxima. Valeu. Obrigado.